O sol, algo que está tão presente em nossas vidas, na vida dos brasileiros e ainda mais os que moram aqui em Palmas, a capital do calor humano. Além da luz e do calor, que são essenciais para a vida, o que mais o sol pode nos oferecer? E é isso que vamos abordar nesse documentário, a energia fotovoltaica. Bom, a poluição é a alteração física, química e biológica do ambiente. E quem pode causar essa poluição são compostos e também eles podem vir através de forma de energia. Então, os impactos que a gente tem desde a poluição do solo, da água, do ar, a visual e também os danos à saúde humana e dos seres que na natureza estão ali. Bom, a gente tem algumas fontes de energia, que são as renováveis e as não renováveis. Grande parte do rol das energias renováveis, ela tem uma grande impacto ambiental positiva e é não causar tanta poluição no ambiente. A energia fotovoltaica, ela em grande parte, ela apresenta uma sustentabilidade porque o impacto ambiental, diferente de outras que precisa de desmatar território, formar reservatório, impactar a população tradicional, a população dos animais, a fotovoltaica não. Ela vai ter a produção, a geração de energia em um local que ele pode aproveitar o seu telhado, e ele vai ter ali a sua autossuficiência e gerando o excedente para até gerar lucro dentro da sua residência e contribuir com a produção e geração de energia limpa. A primeira coisa importante de salientar nessa parte de geração de energia elétrica, a gente fala de geração de energia elétrica, mas a energia elétrica, na verdade, ela sempre vem de uma conversão. Seria uma conversão de uma outra forma de energia em energia elétrica. No caso dos sistemas fotovoltaicos, da energia fotovoltaica, tem uma conversão da energia solar, da irradiação solar, em energia elétrica. E aí isso acontece por meio das células fotovoltaicas dos painéis fotovoltaicos. As células fotovoltaicas, que seriam esses quadradinhos mais escuros, mais pretos, eles têm basicamente duas camadas. Uma camada que é positiva e uma camada que é negativa. Entre essas duas camadas, você tem uma barreira que não deixa os elétrons se movimentar do negativo para o positivo. E aí essa barreira ela só é quebrada quando você tem os fótons que vêm da irradiância solar chegando na célula fotovoltaica. E aí se você tiver uma carga conectada positivo e negativo do painel, você vai ter essa corrente elétrica, a corrente de elétrons do lado negativo passando para o lado positivo e movimentando sentido a carga que você tem instalada no painel fotovoltaico. E o impacto que a gente pode ter negativo seria só a questão do impacto visual, onde é colocada a instalação. Mas a engenharia, a arquitetura, ela consegue alocar dentro daquele ambiente ali, na residência, e aí você não tem esse lado negativo. Para entender o processo de fabricação do painel fotovoltaico, primeiro a gente precisa compreender quais são os principais componentes do painel. Então, o primeiro e mais importante é o silício, que o silício é o material básico utilizado para a fabricação das células fotovoltaicas. É um material abundante no mundo, você encontra em areia, brita, pedras específicas, então você encontra com muita facilidade. Claro que existe um processo para poder fazer a pureza, deixar esse silício mais puro para poder fazer as células fotovoltaicas, que é um primeiro processo na fabricação. Depois disso vem a montagem do equipamento em si, para a gente montar e entender quais são os principais componentes do painel. Primeiro a gente tem aqui a moldura de alumínio, temos um vidro especial para proteger as células fotovoltaicas, porque essas células elas são muito finas e fáceis de serem quebradas. Esse vidro ele é um vidro ultra puro, você tem que remover várias impurezas dele. Além disso, ele ainda recebe um tratamento especial um tratamento antirreflexivo, para poder não refletir parte da irradiação solar, para ele absorver ao máximo possível. Depois a gente tem um EVA, um plástico bem fininho que fica também para a proteção das células fotovoltaicas, fica entre o vidro e a célula fotovoltaica. Então você tem o vidro, depois coloca o EVA, esse filme, digamos assim, sobre o vidro, depois você vem com as células fotovoltaicas
Embaixo você vem novamente com camada de EVA e finalmente a gente tem esse chamado de backsheet, que é um plástico especial, esse branco aqui também para fazer a proteção. A cada vez mais, né, eu vejo na perspectiva que a energia fotovoltaica, né, vai ser algo acessível, né, vai ter uma boa, né, aderência por parte da população, porque em relação ao custo, né, a médio e a longo prazo, o investimento ela se paga, né, e cada vez mais, né, que a gente tem, né, esse público, né, eu tenho a demanda e eu tenho a oferta, né, das empresas, né, os empreendimentos que pode estar oferecendo esse produto, né, esse serviço. E a tendência é o custo baratear e ter, né, cada vez mais as pessoas aderirem, né, esse sistema de produção de energia e uma energia positiva, né, pela questão do baixo impacto ambiental. Até hoje, a gente tem visto que o preço dos componentes dos painéis fotovoltaicos, dos componentes envolvidos, tem caído bastante. Se isso persistir, a tendência é que, por exemplo, outra tecnologia que tem ficado cada vez mais viável é a parte de baterias de lítio, tanto para a parte de mobilidade elétrica, como para a parte de armazenamento de energia de sistemas de geração intermitente. Bom, quando a gente anda, né, dentro da nossa cidade, a gente vê, né, que antes a gente tinha unidades, né, poucas residências ou comércios que tinha, né, ou compram ou adquiriram esse serviço. Então eu vejo que nesse espaço de tempo, 5 anos, isso vem crescendo, aumentando. Eu até olhei a estatística em relação ao número de empresas, né? Em uma década houve um crescimento aí mais de 300%, né? Empresas que oferecem, né, desde a concepção do projeto, né? Como ele vai adquirir às vezes uma linha de crédito para financiar aquele projeto. Ela vai instalar para aquela pessoa, aquela unidade, né, de geração e vai também dar manutenção ali, né, naquele sistema que ele tem. Então eu vejo que cada vez mais vai ser aderido e não tem como fugir dessa realidade, né? Do jeito que a gente tem visto o crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica no Brasil, principalmente, uma boa capacitação de pessoas para trabalhar nessa área é essencial. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estudava, eu fazia a minha graduação, eu fiz de 2006 a 2009 a graduação aqui no IFTO, Sistemas Elétricos de Potência. Naquela época a gente falava de energia solar como a gente fala hoje de carro elétrico. Então estava no início, quando a gente falava de energia solar na matriz elétrica, era, por exemplo, a participação de energia solar na matriz elétrica era algo tipo assim 0,001%. Hoje, para a gente ter uma ideia, a gente já tem uma participação. A energia solar fotovoltaica hoje é a segunda maior fonte utilizada hoje na matriz elétrica brasileira, depois da matriz hidrelétrica. E aí, para a gente conseguir acompanhar esse crescimento exponencial, a gente também tem que capacitar muito as pessoas que estão envolvidas nesse processo para a gente conseguir entregar para que a gente conseguir fazer todas as instalações de maneira segura, seguindo todas as normas técnicas, para que a energia chegue com qualidade lá no consumidor final. Nosso consumo hoje, atualmente, é mais ou menos, tem a geladeira, tem o ar condicionado, tem televisão, ventilador, liquidificador, ferro de passar. E aqui fora tem a máquina de solda, tem a lixadeira, tem a furadeira, tem a maquita, tem a circular. E fora outra situação que a gente vê para ver de pessoa de fora, que o uso também é mais ou menos assim, está tranquilo hoje. O nosso consumo era mais ou menos 400, 450 reais, economizando o máximo, né? Porque
Loja dentro de casa era o normal, mas nós pagava 450, 400 reais, variava de baixa vez alta. E quando usava a serralharia, máquina de solda, furadeira, aumentava um pouco mais, então ficava bem alto o consumo. Hoje, atualmente, a gente está pagando 150, 120, 160, varia um pouquinho, então reduziu bastante o nosso consumo, além de que também não aumentou nadinha a questão em relação aos produtos que a gente usa, residencial. E mesmo com essa redução, a gente ainda usa a máquina de solda ainda, né? Tem um ar, então assim, reduziu bastante, supõe 80% de economia. Eu ainda mando para 2 consumidoras ainda, unidade consumidora, além desses que a gente tem aqui, então economizou bastante. A decisão foi para diminuir o valor, baixar o custo. Então eu tive a oportunidade, né, de adquirir essas placas, antes financiar pelo banco, mas eu tive a oportunidade, fiz um negócio, e aí eu adquiri essas placas. Adquiri essas placas, e aí então instalei, né, então melhorou bastante a questão da economia, após a instalação da placa, então ficou bom a economia. Né? E o incentivo porque a gente vai economizar. Então qual é o ideal das placas? É você economizar. Se você economizou, automaticamente o seu dinheiro dá para fazer outros investimentos. Pode melhorar os seus objetos de residência, pode adquirir outros produtos que consomem energia. E é sempre melhor economizar, no nosso bolso é melhor sim. O Cine Solar, ele começou como uma ideia, né? Então, há mais de 20 anos eu atuo com projetos de cinemas itinerantes ao ar livre, e em 2010 eu fui convidada a participar de um encontro internacional de cinemas itinerantes, um encontro latino-americano, né, no México. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um grupo da Holanda, convidado, que foi apresentar o seu projeto, que era um cinema movido a energia solar. Ali eu me encantei com a ideia e entendi que era a cara do Brasil, né? Então a gente se inspirou no Solar Cinema, que é o projeto holandês, mas a gente adaptou para a realidade brasileira. Então o Cine Solar ele é muito mais do que um cinema, né? A gente se auto-intitula uma estação móvel de arte, sustentabilidade, tecnologia, cultura de paz e cinema. Então a ideia é poder juntar esses temas todos, né? Então além dos filmes que exibimos, nós também fazemos oficinas, fazemos uma apresentação sobre energia solar através da nossa estação de tecnologia, né? Então a ideia aqui é ampliar o tema do audiovisual, da energia renovável, e trazer também concepções aí para as pessoas aplicarem, né, no dia a dia delas também, se inspirarem com o nosso projeto. O Cine Solar ele funciona através de furgões, né? Hoje a gente tem 2 furgões na nossa família. Esses furgões, eles levam toda a estrutura necessária para a sessão de cinema. Eu tenho as placas fotovoltaicas no teto, o banco de baterias interno, e além do sistema fotovoltaico, né, da geração de energia, eu levo também projetor, sistema de som, tela, cadeira. Então eu levo tudo que é necessário para montar uma sala de cinema ao ar livre aonde eu estiver. E mais legal, sem energia, né? Então eu posso chegar numa rua, numa praça e montar uma sala de cinema. As 6 placas solares geram até 1.200 watts de potência. Então essa luz colide com as moléculas de silício e fósforo que altera o campo magnético, gerando a eletricidade. Essa eletricidade então vem descendo pelo cabo e vem até o controlador de carga. Esse rapaz aqui pega então a energia de todas as placas solares e vai armazenando nas baterias, que chegam a carregar até 20.000 watts de potência. Isso dá para fazer 20 horas de cinema sem parar. Então essa energia a gente liga o projetor, o sistema de som e todo o cinema do carro do Cine Solar. Toda essa ação ela é pensada antes nos locais, né? A gente tem uma pré-produção muito intensa, onde a gente faz a visita técnica junto com os representantes locais, entende onde o cinema vai ficar. Além da opção aberta, a gente tem uma opção coberta em caso de chuva, e é assim que o Cine Solar ele acontece por onde ele anda. Então nossa intenção com o Cine Solar é democratizar o acesso ao audiovisual, assim, que realmente é a nossa intenção, e também
estimular e divulgar conceitos da energia renovável e da sustentabilidade. Entender que ações sustentáveis estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. E falamos muito ultimamente do conceito da inteligência coletiva, que para a gente transformar o mundo é necessário estarmos juntos. Afinal, o mundo não é do jeito que é, ele está do jeito que está. E isso é possível de mudança. Então, nós, juntos, pensando no poder público, pensando na sociedade civil, empresas, juntos, nesse momento, nesse presente, podemos pensar no futuro. Então, por mais que a gente, hoje a gente tenha ouvido tanto falar desse futuro caótico, todos esses problemas que realmente estamos vivendo, mas quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que o futuro ainda não existe, gente, não existe. Há possibilidades, então depende de nós. Então, a convite, nesse momento é pensarmos o nosso presente para que a gente consiga transformar o futuro naquilo que queremos, e depende de nós. Então, essa é a intenção aí do Cine Solar, propor essas reflexões aí para nossa sociedade. Bom, um dos lugares que mais me marcou de sessão do Cine Solar foi uma atividade que a gente fez numa praça aqui em São Paulo, Praça dos Sete Meninos. E essa praça, ela é uma praça que, enfim, a gente chegou, montou a sessão, foi num Festival de Direitos Humanos, e no final da sessão, é comum até muita gente vir agradecer a gente, enfim, por ser uma atividade artística, cultural, acharam bacana, e veio uma mulher muito emocionada, veio agradecer. Então essa mulher chegou pra mim muito emocionada, e falou assim, olha, eu acho que vocês não sabem o que vocês fizeram, Ainda brinquei, falei, a gente fez uma sessão de cinema. Ela falou, não, vocês fizeram algo muito simbólico. Nesse local, não sei se você sabe, essa praça que chama Sete Meninos tem um motivo. Chama-se Sete Meninos porque 7 meninos foram assassinados. Como tantos outros, Meninos pretos das periferias das cidades grandes. E um desses meninos, ela me contava, era o meu filho. Naquele momento, a minha vida acabou, E foi nessa praça. E coincidentemente, o lugar que vocês escolheram para colocar a tela de cinema foi exatamente onde teve a chacina. Por quê? Eu escolho na praça o lugar mais escuro. E eu coloco luz, eu coloco cinema. E ela falou que a representação daquela tela branca, naquele lugar mais escuro, que ficou iluminado com o nosso cinema, e que fazia anos, naquele momento, eram alguns meses, anos, acho que tinha uns 2 anos que já tinha acontecido aquela situação, E nesses 2 anos, os meses, as pessoas não iam mais para aquela praça. Só que a gente ressignificou o espaço com aquele cinema e com aquela luz projetada naquela tela branca, simbolizando a paz. E naquele dia ela falou, vocês fizeram uma homenagem ao meu filho, a todos esses meninos, eu queria agradecer vocês. E eu fico pensando, olha o papel do audiovisual, o papel do processo artístico, dessa integração e da simbologia, porque eu tenho que escolher o espaço escuro para projetar. E é isso, uma questão de escolha, de encontro. Quem está nesse espaço escuro? É a cultura, a arte ou é a violência? Então precisamos ocupar espaços com as artes, com as culturas, com as pessoas, para que a gente garanta um futuro mais sustentável e feliz para toda a nossa humanidade. Obrigada, gente! Aqui nós usamos a energia solar para fazermos nossa comida, não gastamos gás e nem o carvão. Isso se chama forno solar. Isso. Vocês entenderam, né? Calma aí, mais um pouquinho que não fez... Aí, vai, boa. Oi, meu nome é Andressa e essa arte. Nós estamos falando sobre o painel fotovoltaico.